que a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Eu queria ler para você aqui e fazer um comentário sobre esse texto. Essa mensagem está desde ontem aqui na minha cabeça, o Espírito Santo está falando comigo, sobre algumas coisas que nós precisamos aprender, amém? E esse mês de setembro, eu comecei já no final de agosto, nós vamos entrar agora, já entramos, dentro da quinta-feira, nas mensagens de fé. Eu vou pregar fé durante um mês nessa igreja. Porque, não sei se você percebeu, essa igreja ela trabalha assim, um tempo a gente tem culto de sermões doutrinário, aí a gente passa um período com sermãos, como diz o povo pentecostal, cajado, descendo, e a gente tem o culto evangelístico, prego muito evangelismo, sobre o ídolo de Jesus, e culto sobre a natureza de Cristo, que são cultos de milagres, culto de, como é que diz assim, de motivação para o povo. Mas eu queria pregar fé, queria mostrar que pessoas que usaram a fé, ao invés de se lamentarem, venceram a batalha, amém? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Eu não vou me demorar, Senhor, mas as palavras poucas que eu tenho para Te dizer, é que o Senhor me ajude. Tu sabes que eu sou incapaz de pregar o Teu Evangelho, Tu sabes que eu sou incapaz de fazer a Tua obra, mas o Senhor me escolheu, Pai, e eu estou aqui para Te servir. E que o Senhor faça com que eu diminua cada dia neste altar, e que a Tua graça, o Teu poder, através da Tua palavra apareça, e através da minha pessoa. Que eu seja insignificante diante da Tua presença, e o Senhor seja glorioso a cada dia, através da minha vida. Em nome de Jesus, amém? Diz assim: certa mulher, que era viúva de um dos membros do grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu, como o Senhor sabe, e ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga. O que é que você tem em casa? Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais algumas. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Mas infelizmente, muitos contraem dívidas. E isso não é bom quando a dívida afeta a nossa família. Não é bom. Provérbios 22, verso 7 diz que os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Ou seja, o devedor é escravo do fiador. E foi o que aconteceu com aquela mulher. O profeta, marido dela, havia contraído dívidas e morreu sem poder pagar. E essa mulher foi surpreendida pelos credores na porta dela, querendo levar os seus 2 filhos como
o pagamento da dívida. A lei permitia que esse cumprimento de execução de dívida fosse feito. Levíticos 25:39 vai dizer que uma pessoa poderia se vender como escravo por pagamento de dívida, ou os credores poderiam tomar os filhos ou a própria pessoa ser escravizada por pagamento de dívida durante 6 anos, e no 7º seria liberto. Ou seja, esses 2 jovens iriam levar 6 anos escravos dos credores até que pagasse tudo o que o pai devia. Mas o que chama atenção é que ela estava num beco sem saída e foi procurar a ajuda do profeta que estava representando a figura de Deus. O profeta Eliseu era um dos líderes dos profetas, creio eu que líder do seu marido, o qual faleceu, porque ela diz: assim como o Senhor está sabendo, sabia, ele era homem de Deus. Ou seja, Eliseu era conhecedor daquele profeta. E essa mulher, ao se ver num beco sem saída, a se ver numa situação, a se ver num aperto, numa situação difícil, aonde ela não poderia resolver, ela lembra que existe um Deus que pode tudo, a quem o marido dela servia. E ela vai buscar a Deus na figura do profeta e procura Eliseu e diz: Senhor, como o Senhor está sabendo, meu marido morreu e deixou dívidas, e os credores estão na porta querendo levar os meus filhos. Em outras palavras, eu não sei o que fazer, eu não tenho mais nada o que fazer, eu estou num beco sem saída, e eles estão na razão. O que é que eu faço? Eu só tenho a ajuda de Deus, o que é que eu faço? Me ajude, por favor. E o profeta pergunta: o que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa? E ela diz assim: não tenho nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Eu não tenho nada, a não ser uma pequena botija de azeite. E a gente vai entender o mistério, aonde Deus, Ele usa algumas coisas que nós pensamos que é insignificante, que não vale nada, mas tem grande valor. Essa mulher tinha uma dívida, e dentro da casa dela, aparentemente não tinha nada de valor para oferecer aos seus credores. E quem olha aos olhos humanos, quem olha na condição humana, vai dizer: era verdade, ela não tinha nada a oferecer, a não ser os 2 filhos. Mas havia uma coisa valorosa dentro da casa daquela mulher. Havia uma pequena botija de azeite. O azeite, segundo a Bíblia, representa a unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo, ela, para ser multiplicada, é necessário de uma coisa. Jesus ensinou: quando você precisar falar alguma coisa com Deus, entra no teu quarto e ora. Jesus disse: entra no teu quarto e ora. Esta mulher, orientada pelo profeta, ela entra no quarto com a botija do azeite, representando a unção do Espírito Santo, e ela começa a fazer o que o profeta fez, ou seja, um sinônimo de oração. Ela estava em espírito de oração, crendo na palavra de Deus e do profeta. Crônicas 20:20, segunda Crônicas 20:20 vai dizer: creia em Deus e estarás seguro. Quem crê em Deus sempre está seguro. Mas também vai dizer: creia no profeta, ou seja, na palavra do profeta, e prosperarás. Essa mulher estava quebrada, esta mulher estava falida, esta mulher estava endividada, esta mulher estava prestes a perder os seus únicos bens, que eram os seus filhos, e ela vai buscar a Deus, e Deus dá a solução a ela. E a solução que Deus dá através do profeta é buscar a unção do Espírito Santo, é buscar a matéria-prima do milagre, é buscar o executor do milagre, é buscar o poder do milagre através da oração. Ela entrou dentro de casa, fechou a porta e começou a pegar as vasilhas, e começou a despejar o azeite dentro das vasilhas.
E as vasilhas começaram a encher, e ela pondo de lado, e as vasilhas enchendo, e vinha mais vasilhas, e pondo de lado, até que ela pergunta: ainda tem vasilhas? E o menino diz assim: acabou-se as vasilhas. Então o azeite parou de descer, porque Deus já havia concluído o milagre na vida dela. Essa mulher, ao ver o milagre acontecer, essa mulher, ela vai até o profeta novamente, e o profeta agora lhe dá outra orientação. Olhe que essa mulher, ela não faz nada sem a orientação de Deus. Ela não faz nada sem primeiro buscar uma direção. Ou seja, ela foi até o quarto para orar, mas orientada por quem? Por quem estava no templo, o sacerdote, o profeta. Orientada através da palavra de Deus, porque naquela época não havia a palavra impressa. Havia o homem a quem Deus falava, e esse homem transmitia ao povo a sua mensagem. Ou seja, a palavra de Deus foi até aquela mulher, orientando ela como o milagre iria acontecer. E agora orienta o que ela tem que fazer para que prospere. E esta mulher vendeu segundo o profeta orientou, e ela conseguiu a matéria-prima do milagre, ela conseguiu vender, pagar suas dívidas, e ele disse: vai sobrar para que você viva com seus filhos. Ou seja, aquela mulher creu em Deus, ficou em segurança e creu no profeta e prosperou. Salvou a sua família. Ela foi o instrumento de Deus com sabedoria, e a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba. Esta mulher, ao invés de fazer como muitas pessoas fazem, que quando tem um problema, sai na casa do vizinho, na casa do outro, contando os seus problemas, ela foi buscar a Deus. Ela não foi buscar a ajuda do homem, de outro credor, de outra agiota. Ela foi buscar ao Senhor. Ela foi até o profeta. Ela sabia que lá havia uma solução para que se cumprisse o que o salmista Davi disse. Davi disse o seguinte, Salmo 37, verso 5, o pastor Denilson pregou aqui: ponha a sua vida na mão do Senhor, confie nele e ele te ajudará. Ponha a vida na mão de quem? Do Senhor. Essa mulher, ela confiou em Deus e pôs a vida dela na mão de Deus. Ela não pôs a vida dela na mão do homem, ela não pôs a vida dela na mão de alguém, ela pôs a vida dela na mão do Todo-Poderoso, o Deus que poderia salvar a sua casa. Ela não tentou resolver com argumento, ela não ofereceu o corpo dela para se prostituir, para obter como pagar a dívida. Ela foi até o profeta dizer: me ajude, o meu marido está morto, eu não sei o que fazer, me dá uma orientação. E Deus a conduziu na sua jornada de guerra, e ela saiu vitoriosa. E aí, no próprio salmista, ele também vai dizer no versículo 25 do Salmo 37, Davi disse o seguinte, ele diz o seguinte, que nunca vi um justo, uma pessoa justa ser desamparada. Ela disse o que para Eliseu? Ela disse: o meu marido era servo do Senhor, como o Senhor sabe. Ele era um homem justo, um homem que vivia segundo a vontade de Deus. Ele era uma pessoa justa que estava passando por provações, por luta, e acabou se endividando e não deu tempo de pagar. Então Deus estava ali para prover uma pessoa que viveu retamente nos seus caminhos. Ele não foi desamparado. A mulher de Deus não foi desamparada. E ele diz: e nunca viu seus descendentes mendigar o pão. Eliseu pergunta: o que é que tu tem em casa? Ela disse: eu tenho carne, eu tenho peixe, eu tenho pão. Ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Ou seja, nem comida para comer ela tinha. Mas Deus não deixa a descendência do justo mendigar o pão. Ou seja, a casa passando necessidade, Deus não deixa uma casa sucumbir, uma casa passar por situações difíceis, uma casa de uma pessoa que confia em Deus. Então o profeta resolveu o problema da dívida e o problema da fome. Deus deu a solução através do profeta de todos os problemas daquela mulher, porque ela tinha um problema sentimental, que ia perder os seus filhos, e um problema também físico. Ela precisava comer, ela precisava alimentar seus filhos.
E Deus resolve todas as coisas, as pessoas que buscam, as pessoas que entregam a sua vida. O profeta pergunta: tu tem o que em casa, mulher? E ela diz: só tenho isso. E Deus faz de uma coisa que parece insignificante, uma coisa que parece sem valor, uma coisa que parece que não vale nada, mas que valeu mais do que todo o dinheiro da face da terra, que valeu muito para ela, chamada unção, um chamado óleo da unção, ou seja, o óleo representa o Espírito Santo, e ela tinha o Espírito Santo dentro de casa. O profeta morreu, mas deixou a unção dentro de casa. Era a botija do marido que era profeta, uma pequena botija que todo profeta carregava do lado da sua cintura, no seu cinto. Muitas pessoas estão prestes a perder a sua família para os credores. Muitas pessoas estão endividadas com suas famílias. Muitas pessoas estão prestes a perder a sua família para o inimigo. Por quê? Porque não traz a unção para dentro de casa. Não tem. Porque se você tiver unção, mesmo que o mal chegue na sua porta, a solução está ali dentro. A solução está dentro do seu quarto. É só dobrar o joelho e a unção, ela é multiplicada como foi multiplicado o azeite. Quando nós entramos no nosso quarto, quando nós exercitamos a nossa fé, então a unção de Deus começa a aparecer. A unção de Deus começa a crescer. A oração produz isso. A oração produz a perseverança. A oração produz o milagre. A oração produz o efeito sobrenatural do poder de Deus em nossa vida. E nós precisamos dobrar o nosso joelho e buscar a unção do Senhor. Senhor, vem, me enche, para que eu tenha na minha casa a matéria-prima da multiplicação da unção. E repare que houve um conjunto de trabalho. Aquela mulher não trabalhou sozinha, aquela mulher não fez nada sozinha. Ela pegou, chamou os seus filhos e trabalhou em conjunto. Havia ali uma mãe e 2 filhos trabalhando em prol das suas vidas, em prol de buscar a Deus. Ou seja, o espírito que estava ali era um só, unido numa família, em prol de uma batalha. Uma casa unida, não é uma casa dividida. Uma casa unida é uma casa que ninguém derruba. Uma casa unida é uma casa que ninguém abala. Uma casa unida é uma casa que não se dissipa. É uma casa que continua de pé. É uma casa que continua de pé. Aquela mulher, ela fez o que era certo. Ela ensinou aos filhos uma coisa através dessa mensagem. A Bíblia diz: ensina o caminho por onde teu filho deve andar, e quando crescer não se desviará dele. O profeta ensinou os filhos e ela completou, mostrando a eles que o milagre aconteceu diante dos olhos deles. E eles agora, partindo diante, creio eu que esses meninos cresceram temendo a Deus e sabendo quem salvou a vida deles. Quando nós buscamos a presença de Deus, os nossos filhos presenciam o milagre em nossa vida e eles aprendem a adorar o Deus que nós servimos. Porque a fé tem que produzir resultados. E essa mulher, ela, ao invés de lamentar, ao invés de reclamar, ao invés de ficar culpando o seu marido que morreu devendo, ela foi buscar ajuda do profeta e não se desfez do seu marido. Ela poderia dizer a Eliseu: aquele miserável, aquele imprestável, aquele marido ruim me deixou endividada com meus filhos. Ela disse: meu marido era homem de Deus, servo do Senhor. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. E ela foi uma mulher sábia. Ela lutou pela sua casa. Ela não se lamentou. Ela não se entregou. Essa mulher, ao invés de lamentar, pelos 4 cantos, ela foi falar com Deus. Ela foi em busca do milagre, o milagre aconteceu. A providência divina, a multiplicação do azeite. Não foi ela que fez o milagre, mas foi Deus que multiplicou. Porque Deus não desampara as pessoas justas. Irmãos, nós devemos buscar a Deus quando as coisas apertam. Nós devemos buscar a Deus quando nossa casa está prestes a desmoronar. Nós devemos buscar a Deus sempre. Nós devemos buscar a Deus todas as vezes que nós entramos em nosso quarto e dizer: Senhor, eu não oro só por mim, eu oro por minha casa. O mal pode até tentar derrubar, mas o Senhor se faz presente, porque Deus estava presente naquela casa através daquela botija. Deus nunca saiu daquele lar. Deus nunca abandonou aquela família. Deus só queria manifestar o seu poder através da vida dela. E é isso que nós temos que pegar de exemplo.
A fé daquela mulher salvou a família dela. Creia em Deus e salve a sua família. Creia em Deus e edifique a sua casa. Creia em Deus e esteja seguro. E também creia no profeta que prega para você e você vai prosperar. Amém? 50 minutos, ou 8 horas e 50 minutos. Eu só precisava desse tempo para transmitir para vocês o que Deus falou em meu coração. Eu estou desde ontem falando com Deus. Eu não tive tempo de escrever. Sentei ali e fiz o esboço. Estava aqui. Passei o dia falando no trabalho. Porque eu preciso fazer. Você precisa fazer o que essa mulher fez. Entrar no seu quarto e apresentar a unção para ser multiplicada. Entra no teu quarto e multiplica a unção, o azeite da unção na tua vida. Entra no teu quarto e multiplica as tuas lágrimas. Entra no teu quarto e fala com Deus. E aí você vai ver. E depois que você conseguir o milagre, você vem contar ao profeta o testemunho do milagre. E o profeta vai dizer o que é que você vai ter que fazer. E aí você vai comemorar e vai cantar a vitória com a sua casa edificada sobre a rocha, como Jesus disse. Amém? Vamos orar para a gente ir para casa? Vamos falar com Deus mais uma vez. Falta 9 minutos para as 9 horas. E o Senhor é bom. Palavra breve. Eu estava hoje falando uma coisa. Um amigo estava falando. Quando eu disse que eu ia ser avô, ele não sabia. Ele ficou assim, perguntou se era uma das filhas minhas. Aí eu falei, não, é meu filho. Aí ele falou assim, Samuel é retado, mas Samuel é um menino bom. Você vê, eu criei 4 filhos. A mais nova tem 18 anos. E meus filhos, Deus não deixou meus filhos se perderem. Não deixou meus filhos se acabarem. Eu não tenho um filho drogado, eu não tenho um filho assassino, eu não tenho um filho ladrão, eu não tenho uma filha prostituta. Não foi porque eu fui bom, não, irmãos. Foi porque toda a vida eu dobrei o meu joelho e orei pelos meus filhos. Foi porque toda a vida eu clamei pelos meus filhos. Eu sempre fui buscar pelos meus filhos. Eu sempre dobrei o joelho e chorei pelos meus filhos. Entrega a tua vida na mão do Senhor e Ele te ajudará. Entrega a tua vida na mão do Senhor e o mais Ele fará. Entrega a tua família na mão do Senhor e Ele salvará a tua família. Ou seja, crê em Deus e salve a sua família. Queria que você nessa noite, você aí no seu coração, você lembrasse de alguma pessoa que está prestes a ser levada pelos credores. Quando eu digo credores, é o mal querendo levar. Você está vendo assim, dizendo assim, pastor, eu tenho um parente que ele está tão viciado no álcool, ele está tão perdido que eu não vejo a hora dele morrer. Eu não vejo a hora dele sucumbir. Eu queria que você pensasse nele, porque aquela mulher foi buscar Deus para salvar os filhos que iam ser levados como escravos. E talvez você tenha um parente que está sendo levado como escravo pelo mal, pelo vício, pelas drogas, pela prostituição. E eu queria que você orasse por ele nessa noite, amém? Queria que você chamasse o nome dele mesmo, dissesse assim, ó Senhor, fulano de tal lá, ó, está prestes a ser levado. Pai, eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa em casa, é a minha unção. Usa a minha unção para salvar minha família, Senhor. Multiplica a minha unção para salvar minha família. Eu queria que você orasse, mas orar assim, não fique calado não. Começa a orar e não espere por mim não. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque o Senhor disse que é em Teu nome que nós expulsamos os demônios, em Teu nome que nós curamos enfermos, é em Teu nome que nós profetizamos. E eu profetizo nesta noite que assim como essa pessoa pensa que suceda, assim como ela proclama hoje, ela declara, ela te apresenta, que o Senhor faça o milagre acontecer. Que o Senhor derrame agora, meu Pai, esse azeite da unção sobre ela dobrado, multiplicado, enchendo as vasilhas, para que não mais o mal carregue essa pessoa, Pai, como escravo, mas que salve ela e ela possa contemplar o milagre do Senhor.
Pai, eu oro pela minha família, eu oro pela minha casa, eu oro pelos meus parentes, eu oro pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, ó Deus. Eu oro, ó Pai, por aqueles amigos que o Senhor sabe que eu estou pensando. Esses amigos, ó Deus, que estão lá, Senhor, sendo levados como escravos pelas drogas, pelo vício, pela prostituição, pelo pecado que está, Senhor, consumindo eles. Ele está na porta, mas eu vou correndo como aquela viúva, eu vou até o templo, eu vou até o Senhor, eu clamo a Ti, eu peço ajuda. Deus, Tu sabes, ó Pai, da minha fé, Tu sabes do meu amor, Tu sabes da minha coragem. Deus, ajuda, Pai, a não perder essa pessoa. Ajuda, meu Deus, a não perder, meu Pai, ninguém na nossa família. Ajuda, meu Pai, a resgatar, meu Pai, a nossa casa, a liquidar a dívida, meu Pai, que há neles, ó Deus. Que o credor, o malvado, o perverso, que quer levar o nosso parente, seja repreendido. Que ele caia por terra, que ele saia daquela casa, que ele saia da porta dessa pessoa. Que a dívida, meu Pai, que o Senhor pagou naquela cruz, ó Deus, seja suficiente, em nome do Senhor Jesus, pela fé dela. Não que eu diga que não seja, mas que ela creia que seja suficiente, em nome de Jesus. Senhor Jesus, acampa os Teus anjos na porta de cada um, e que eles possam entrar no quarto e multiplicar a unção que o Senhor deu. Diga: Senhor Jesus, eu creio que se eu crer no Senhor, a minha família será salva. E eu creio que o Senhor já salvou a minha família. Pela minha fé, eu já vejo a minha família resgatada. Amém? Estenda as suas mãos assim. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor vá diante de ti, e que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. E a paz que você recebe seja a mesma paz daquela viúva, que não se atribulou, mas teve paz, e levou a paz para dentro da casa dela. Que ao chegar em casa com essa paz, ela seja multiplicada, e todas as pessoas possam contemplar o amor de Deus, a paz do Senhor sobre a sua vida, para todo sempre. Amém? Vá em paz até quinta-feira, para Jesus. Amém?